Ok, gente, estamos aí mais uma vez, né? Eu aqui nos atendimentos e vim gravar esse vídeo para estar orientando, para a gente saber um pouquinho como funciona o aparelho respiratório, já que todo mundo sabe que esse vírus que anda aí, né? O estado que ele conduz é o estado de uma pneumonia grave. E então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é e como se apresenta, né, os pulmões quando estão acometidos por uma pneumonia. Veja bem, não é uma pneumonia somente desse vírus, é a pneumonia que também é semelhante, como eu falei no primeiro vídeo, é uma pneumonia que é muito semelhante à síndrome respiratória aguda grave. Esse vírus gera uma pneumonia muito parecida, e sendo que o atual ele é muito mais rápido, né? Então as pessoas, a gente vê aí vídeos falando sobre vamos fazer exercícios para fortalecer o pulmão. Se a gente fizer um teste assim de 15 segundos, eu já vi vídeos assim, você identifica se você está ou não está acometido, possivelmente, por esse vírus. Amados, o nosso aparelho respiratório, ele funciona independente, né, da nossa vontade. Você não faz esforço nenhum. Então, nós temos músculos que associam o pulmão, né, os pulmões, no seu processo de dilatação, né, e no seu processo de esvaziamento de ar. Mas isso não ocorre por nossa vontade própria. Isso ocorre porque existe uma variação de pressão. Essa pressão, ela faz com que a menor pressão jogue o ar para onde tem menor pressão, e depois aquele ar que está entrando, sendo recebido, a pressão vai ficar maior, e aí ele volta a jogar para fora, aonde antes era maior essa pressão. Então, para isso, eu vou estar aqui ilustrando, tá? Vou virar um pouquinho aqui para o lado de cá, onde eu vou estar explicando aqui nessa figura que eu consegui aqui, que está aqui no monitor do meu computador. Bom, antes de mais nada, aqui é o aparelho, né, respiratório, tá? Do indivíduo. Aqui nós temos o corpo. Do lado de fora, assim como aqui eu estou no ambiente, em qualquer lugar da Terra, nós temos uma pressão atmosférica, que essa pressão exterior ao corpo, ela é maior do que a que nós temos dentro da caixa torácica, dentro dos pulmões. Por quê? Porque o espaço é muito maior. Então a atmosfera faz pressão para baixo, e aonde tem cavidade, esse ar vai entrar, tá? E nesse caso, nós temos aqui a passagem do ar, ele vai entrar aqui pelas fossas nasais, depois nós temos as vias aéreas superiores, tá bom? E aí nós temos aqui uma válvula entre a laringe e o esôfago. Eu não me preocupei em pôr os nomes, tá? Aqui para estar mostrando exatamente, mas aqui nós temos a laringe e logo do lado dela nós temos o esôfago, tá? E no primeiro vídeo eu falei sobre ao tomar água, né, que viria para o aparelho digestivo pelo fechamento de uma válvula epiglote. E essa válvula funciona aqui, uma cartilagem que quando faz a deglutição, quando está usando o aparelho digestivo, ao movimento de deglutição, a laringe promove um movimento ascendente, e essa válvula aqui vai subir, vai fechar o caminho para não entrar no esôfago e dali ir para
para o estômago e cair, o alimento cair no lugar certo. O oposto disso, se ela não fechar direito, ela vai, esse alimento cai no lugar errado e vem para cá, para dentro. E aí nós temos um sistema de defesa que vai jogar esse alimento para fora. Mas isso daí eu estou ilustrando o que eu expliquei no vídeo anterior. Hoje eu quero dizer para você que quando o ar entra pelas fossas nasais, vias aéreas superiores, ele passa pela faringe, ele vem vem pela laringe, daí ele vem para a traqueia, depois ele vem aqui para os bronquíolos, tá? Para os brônquios, e depois aqui para os bronquíolos, e lá na pontinha dessas ramificações nós temos os alvéolos, tá? E é justamente nessa pontinha aqui dos alvéolos, que são sacos, como se fossem sacos, né? Foi uma amplitude, é uma amplitude do alvéolo, tá? São os alvéolos que correm os vasos sanguíneos, e aqui acontece a chamada hematose. O que é hematose? Hematose é a troca gasosa. O sangue deixa o oxigênio, ou gás carbônico, perdão, ele deixa o gás carbônico e ele pega o oxigênio e leva para o corpo. E ele também faz o oposto. Ele deixa o gás carbônico e pega oxigênio, tá? Então você, quando faz a expiração, você joga para fora o gás carbônico e na inspiração você está levando, entre outros gases, não é só o oxigênio para dentro. Bom, isso acontece porque quando a pressão atmosférica, a pressão aqui fora do corpo, é maior do que a de dentro do corpo, esse ar vai entrar. E o que vai acontecer com esse pulmão? Ele começa a receber dilatação, ele começa a se expandir, né? Então o pulmão está se expandindo, mas aí vai chegar uma hora em que aqui em volta eu tenho uma coisa chamada pleura, tá? Eu tenho aqui o gradil costal, que são as costelas, e entre as costelas, músculos chamados que eles vão, enquanto está expandido, eles vão permitindo uma certa dilatação, um certo alongamento, e aqui embaixo eu tenho o diafragma, que conforme eu coloco, eu preciso expandir, esse diafragma desce, porque enquanto o ar entra, eu preciso expandir a caixa torácica. Então, enquanto essa pressão de dentro está negativa e a de fora positiva, e eu não vou entrar em valores aqui, porque aí já é uma coisa mais técnica, né? Até para ventilação, invasiva ou não invasiva, isso aí eu não vou entrar em valores. Quando essa pressão interna começa a ficar maior do que a de fora, maior do que a externa, esses músculos começam, esses receptores começam a receber a informação de que precisa se contrair. E quando ele se contrai, eles fazem com que o ar volte para fora. Então a pressão de fora antes era maior, ela entrou, o ar entrou, expandiu o pulmão, ele chegou perto nos músculos receptores que se dilataram. Chegou uma hora que o receptor recebe a ordem do cérebro e fala, vamos jogar para fora. Aí contrai tudo e esse ar volta a sair. Depois, aqui volta a ficar negativo e lá fora positivo e esse ar entra de novo. É assim que a respiração acontece. Bom, o que acontece se entrar por aqui o vírus que causa uma pneumonia? Né? O vírus, um resfriado comum que desenvolveu uma pneumonia, o famoso vírus aí
né, que parou o mundo inteiro e tá aí. Ele, ao entrar por aqui, ele vai procurar uma célula do organismo que ele consiga penetrar nessa célula e se reproduzir ali. E o alvo dele é vir justamente para cá, para o pulmão. Enquanto ele está circulando nessas vias aqui, você sente um incômodo na garganta, você sente um mal-estar, uma sensação de falta de ar, mas o problema é que quando ele começa a atingir as ramificações mais estreitas, porque quando vai se aproximando, vão descendo para a extremidade do pulmão, para os vasos capilares pulmonares, né, que estão aqui em volta, eles vão se estreitando. Então, quando esse vírus ele atinge essa parte, ele causa uma inflamação. E, por sua vez, também causa uma infecção. Então, nós temos dois processos, o infeccioso e o inflamatório. Tá? Vamos voltar para cá. Quando eu tenho um processo infeccioso, eu tenho bactérias, né? Eu tenho bactérias e essa bactéria ela começa a deixar secreção, né? Quando eu tenho o vírus aqui, esse vírus, ele começa a impedir que a hematose aconteça, que a troca de oxigênio e gás carbônico entre o alvéolo e o vaso que está passando aqui, esses vasos fininhos, ocorram, porque ele está ali bloqueando, né? A secreção que ele deixa ali, o impedimento está bloqueando. Então, ele faz isso numa área do pulmão, ele vai fazer... Conforme, se tiver... Quanto mais tomado desse impedimento de troca de gasosa, oxigênio e gás carbônico no pulmão, maior a dificuldade de respirar. E por que nós precisamos conter isso? Para evitar que se alastre pelo pulmão, né? Porque diferente de um músculo, não existe fortalecimento, como a gente ouve aí nos vídeos, fortalecimento muscular. Isso aqui não é um músculo, isso aqui é uma ramificação, tá? Então, eu preciso, o que eu vou manter ele? Algumas técnicas que eu vou falar aqui, que não são técnicas profissionais, tá? Existe a terapia manual passiva, existe a ventilação não invasiva, isso eu não vou falar porque isso é uma área mais técnica, mas eu vou falar de alguns exercícios que você pode fazer para aumentar a tua ventilação, a tua capacidade de ventilatória pulmonar. Embora esses exercícios não é só para quem não quer ter pneumonia ou para quem não quer ter resfriado, isso é bom para todo mundo, muita gente respira errado. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido o processo da pneumonia e como esse vírus chega e por que acontece a falta de ar. Agora, amados, vamos voltar para cá, vamos ficar aqui mesmo, Vocês estão reparando aqui que eu tenho, tá? 1, 2, 3, 1, 2. No pulmão direito, eu tenho 3 lóbulos, ele é um pouquinho maior. No pulmão esquerdo, eu tenho 2 lóbulos, 2 divisões do pulmão, ele é um pouquinho menor. Mas todos os dois, se eu for traçar aqui retas, eles formam figuras triangulares, tá? Eles formam triangulares. Então, eu tenho aqui a parte chamada apical, a parte de cima do pulmão. Eu tenho embaixo a chamada parte basal do pulmão. Tá aqui o pulmão, tá? Eu tenho aqui a parte basal do pulmão. Aqui o sombreado diastino, né, mediastino, coração.
eu tenho aqui apical e basal. Se eu olhar para essas partes, o tamanho delas, tá? Eu posso ver que a parte maior do meu pulmão, dos pulmões, eles ficam na parte de baixo, na parte basal, na base do pulmão. Mas muitas pessoas respiram apicalmente. Muitas pessoas, e eu vou ver se eu consigo mostrar aqui nesse cantinho do vídeo, já repararam que muitas pessoas, quando vão respirar, elas fazem assim. Elas respiram expandindo o ombro, expandindo os ombros, a cintura escapular, para tentar aumentar essa parte aqui do pulmão, dos pulmões. E isso faz com que eu tenha uma redução ventilatória. Mesmo para quem não está acometido com nenhuma pneumonia, tá? Nenhum acometimento pulmonar. Eu preciso primeiro treinar minha respiração para aproveitar a parte que eu posso ter maior aproveitamento do meu pulmão, que é a parte basal dos pulmões. E para isso existe um exercício muito fácil que a gente pode fazer, que vai gerar uma coisa chamada conscientização diafragmática. Se eu deitar de barriga para cima, colocar as mãos no abdômen, abaixo do gradil costal, e respirar, sentindo a mão subir e descer. E isso todos os dias. Colocar isso como um hábito de exercício, eu vou estar tendo uma capacidade ventilatória muito melhor, e isso vai fazer com que eu me canse menos, com que eu tenha uma capacidade, né, de desenvolver as coisas sem me cansar muito, tá? Essa capacidade vital, ela aumenta, você não tem tanto cansaço, isso para qualquer pessoa, tá? E você fazendo isso todos os dias, ou se quiser pode até pegar um saquinho de meio quilo de pipoca, você deita, bota ali na direção da barriga, em cima do umbigo, tá vendo televisão, tá ali fazendo, sentindo. Quando eu puxo o ar, eu tenho que levantar o saco de pipoca, o peso, a caneta ou as mãos e descer quando eu expirar. Então, subiu, desceu. Pode ser pelo nariz ou pela boca, tá? Subiu, desceu. Porque eu preciso quebrar lá no meu cérebro a mania e o vício de respirar aqui no peito. A respiração ela tem que ser basal. A respiração acontece aqui no alto abdômen, tá? Porque é onde eu tenho maior espaço para o meu ar entrar. Um outro exercício, e é legal fazer, tá? É você expandir a tua capacidade ventilatória também, mas não só na parte de baixo. Você pode pega um bastão ou as duas próprias mãos, você sentado, você vai inspirar e aí você leva para o lado e para baixo, expira ali, volta. Você vai levar para o lado e para baixo, expirando aqui no ponto primário, tá? Aqui na frente. E peguei o ar, soltei, voltei. Nisso eu estou comprimindo e expandindo o pulmão. Meus queridos, eu não sei se ficou claro, mas eu peço sempre, quem tiver dúvida, deixe aí, tá? Então eu queria que vocês soubessem, primeiro, que não existe exercícios respiratórios. Se você estiver com cansaço, muito grande, em que você subiu o degrau, você ficou ofegante, você simplesmente andou um pedaço curto na sua casa, se sentiu ofegante, está tendo febre, está sentindo mal-estar na garganta,
e você estiver sentindo alguma dor no corpo, tá? Procure o atendimento médico, até mesmo a orientação do 136, que está funcionando muito bem aí da nossa prefeitura, do nosso estado, do nosso governo. Eles vão orientar a você se você precisa ou não ir a uma unidade médica, tá? Outra coisa, não tomem nada, não tomem remédio nenhum. Ah, eu posso tomar um remédio para gripe? Se você está com estado gripal e que você só está com coriza, que você só está com uma febre abaixo de 37,8, que você não esteja com dor no corpo, é só um mal-estar, você tomar uma vitamina C, né, dessas que existem por aí, ou suco de laranja e limão, isso vai aumentar a sua imunidade. Mas se sentir incômodo na garganta, sentiu falta de paladar ou de olfato, se você sentiu dificuldade nos menores esforços que você faz e se você está tendo febre, procure ligar 136, procure ajuda médica especializada, tá bom? O pulmão, não tome nada que diga que é bom para o pulmão. Para terminar, eu quero falar sobre vídeos que estão aparecendo aí no WhatsApp, dizendo que existe aí um remédio, ivermectina, se eu não me engano, vermífugo, que toma e em 48 horas fica bom e tal e tal. Meus queridos, só um estudo muito como está tendo, de pessoas, já falei isso, de pessoas especializadas, de pessoas que estão no microscópio eletrônico, de pessoas que têm uma equipe multidisciplinar, que podem chegar a algum medicamento. Se alguém tomou algum remédio desse e ficou bom, não estava com esse vírus atual. Não estava acometido desse vírus. Estava acometido com qualquer outra patologia, porque não é só esse vírus que está por aí, né? O nosso inimigo aí, número 1 do mundo, nesse momento, que causa febre, que causa dor no corpo, que causa, né? Existem outros parasitários, outros parasitas e fungos que, se estiver no corpo, vão gerar sintomas também. Então, não acreditem. Eu peguei hoje, até coloquei para as pessoas sobre um vídeo de um pastor, né, que estava falando que o bicarbonato com limão e água morna, se fizer gargarejo, limpa a garganta. Não, o bicarbonato, ele limpa, ele é feito para limpar mesmo, mas não precisa. Água morna e limão não é bom para nossa garganta gargarejar. Ainda mais que ele disse que poderia ser posto por vinagre. O vinagre é ácido. E essa acidez nas cordas vocais em excesso não é bom, tá? Então, eu vou dar uma sugestão, quem quiser limpar a sua garganta, tá? Procurem pastilhas que possam te aliviar essa irritação se tiver na sua garganta, se você só está com irritação na garganta, se você não tem febre, se você não tem falta de paladar, se você não está com dor no corpo, se a sua febre não chegou a 37,8, pode usar essas pastilhas que a gente tem por aí, tá bom? Muito obrigado, espero ter esclarecido mais um pouquinho, tá bom? E como é que funciona esse sistema? A pneumonia é quando você tem um acometimento de pus, tá? Nos alvéolos, que é a parte menor da ramificação pulmonar e que impede a troca gasosa, tá? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.